E temos aqui conosco hoje a professora Carla Priscila. De onde mesmo você está falando, professora Carla? Seja muito bem-vinda. Olá, boa noite. Eu estou aqui em São Paulo, capital. Legal, muito bom. Então, seja muito bem-vinda à nossa live. Vamos bater um papo incrível hoje aqui. Já conversei um pouco com a professora Carla, foi muito bom o nosso bate-papo. Tenho certeza que a gente vai agregar demais hoje aqui. E já queria começar, pedindo para você contar a sua história, falar um pouquinho mais sobre a sua formação e como que a tecnologia, a inteligência artificial entrou na sua vida. Professora, conta um pouquinho para a gente. Bom, falar da profissão e ainda mais na Semana do Professor, né? Que delícia estar aqui nesse momento, né? Eu já desejo parabéns, então, a todos os professores e principalmente para você, professora Carla. Perdão. Imagina, parabéns para todos nós, né? Porque somos aqui professores que tem o dom de ensinar, mas também tem muito para aprender, né? A aprendizagem é sempre contínua. Bom, eu comecei já tendo contato com as tecnologias educacionais, eu comecei na sala de aula com crianças e adolescentes. Então, o meu trajeto, né? A gente pode até falar assim, no século passado, né? Nesse sentido, foi muito, assim, com muita cautela, com pé no chão mesmo, no sentido de conhecer o que estava chegando, porque desde então, uma coisa que sempre me encantou, né, sempre fui muito curiosa para o uso de tecnologias. E a tecnologia lá atrás, ela era utilizada como fim. E aí eu fui ressignificando, trazendo como meio, integrando as disciplinas, né, das áreas do conhecimento, enfim. E nisso, hoje, eu atuo com a formação de professores por todo o Brasil, além de realizar a coordenação de inovação de uma rede de educação, né? Aqui também, aqui entre São Paulo, Sudeste, enfim. E nessa formação de educadores, hoje, né, alguns me chamam até de a professora dos professores, né, nesse sentido, porque a gente vai trabalhando, desenvolvendo, trazendo essas vivências com o uso de metodologias ativas, o desenvolvimento da própria cultura digital dos educadores, e agora a inteligência artificial, né? E quando a gente fala da inteligência artificial, ela já está em nossos meios, né? Já há muito tempo, há um bom tempo. Agora nós estamos tendo contato com a IA generativa, né? Aquela que vai gerar alguma informação para a gente, aquela que vai responder a uma pergunta que façamos. Né? Mas antes desse boom que aconteceu ali no final de 2022, nós já tínhamos, né, contato com ferramentas que faziam uso da inteligência, como os tradutores, o próprio Waze, no sentido de definir as rotas, o melhor caminho. Tínhamos contato ali com ferramentas que promoviam apagar o fundo da tela. Então, tudo isso são ferramentas que fazem o uso da inteligência artificial, eu estou falando, né, bem no sentido simples para a gente poder entender, né? Até porque hoje, quando a gente se fala de duas uma, ou a gente se assusta, né? Ou a gente fala assim, que bom que ela veio e que bom que ela chegou também para ficar aqui. Verdade. Que bom que ela veio para ficar. E esse papo é bem importante porque eu acredito, como você falou, que ela veio para ficar, a gente precisa aprender a usar. Né? Ela não vai mais embora, eu acho que cada vez mais vai evoluir. E quanto mais a gente tiver evoluído em relação a isso, mais a gente vai crescer. E colocar ela no nosso dia a dia, né, professora? Exatamente, né? Hoje eu posso dizer assim que eu costumo até dizer nas formações para os professores que na educação, às vezes, nós educadores temos um olhar de que, ai meu Deus, chegou mais alguma coisa. Nossa, a minha mochila está ficando pesada, sabe? Os meus cadernos estão ficando pesados. E eu creio que eu tenho muito essa crença de que a inteligência artificial, principalmente a generativa, ela chegou para customizar todos esses processos. Né? Então, nisso, ela não é um peso a mais. Eu preciso compreender como que essa inteligência artificial pode customizar o meu tempo, pode facilitar o meu trabalho, né? Para que eu possa me dedicar ao meu estudante, desenvolver outras habilidades nesse estudante. Sim. Então, pensando em tudo isso, a gente tem que ter um olhar que, de fato, a IA chegou para ficar. Né? E o fato dela ter chegado para ficar, eu preciso, e aí eu digo, né? Acalma o coração, professor. No nosso tempo, você vai se apropriando, vai compreendendo, vai ressignificando,
mas é preciso a gente dar um primeiro passo, porque se a gente não der esse primeiro passo, a gente sempre vai ficar numa zona de conforto. E aí a Marta Gabriel, né, gosta muito da literatura dela, das postagens dela, ela traz que nós, educadores, não seremos substituídos pela tecnologia, mas sim por quem sabe melhor utilizar essa tecnologia. Perfeito. Já vamos entrar, então, em como a inteligência artificial está facilitando a preparação de aulas para os educadores, melhorando a personalização do ensino, a criação de materiais didáticos e a gestão do tempo, né, principalmente. Nossa. Pois é, né? A gente fala, quando a gente fala, de novo, né? É um facilitador, é uma ferramenta, é um meio, tem que ser um meio, tem que visualizar como um meio e não um peso. Eu acho que sempre, isso é uma fala muito recorrente, né? Quando a gente fala na preparação dos nossos materiais, a gente está falando de todos os materiais, seja de uma simples atividade, seja do meu planejamento, seja de buscar recursos para diversificar a minha aula, enfim, né? Ela ajuda a gente criar, desenvolver todo esse processo, a criar planos de aula automatizado, personalizado. Ela vai nos sugerir atividades com base nos objetivos, né, educacionais, de acordo com as preferências dos nossos alunos. Então, a gente tem que entender que hoje a gente tem uma gama de ferramentas, principalmente dessa IA generativa, né, sabendo fazer as boas perguntas, que são os nossos prompts, né, são os comandos, sabendo fazer as boas perguntas, as máquinas estão aí para nos dar as respostas. Só que sempre lembrar, né, não é aquele jogo de pergunta, eu pergunto, ela me responde e tá tudo ok, copia e cola. Jamais, eu não posso ter esse olhar. Eu preciso realizar uma curadoria de tudo isso. Porque a máquina, ela não pensa, né? A máquina, ela foi desenvolvida para nos dar respostas. Agora, ela vai me dar uma resposta, ela vai gerar uma resposta. Cabe a nós, educadores, cabe a nós, usuários, fazer a boa análise dessa resposta, perfeito, checar a veracidade, né? E se essa máquina me responder de uma forma errada, eu tenho que corrigi-la também. Porque aí a gente está falando da aprendizagem de máquinas. Eu preciso ensiná-la, porque ela foi desenvolvida, ela está sendo desenvolvida por nós, né? A inteligência dela vai aumentar? Com certeza vai aumentar. Mas a gente tem que lembrar, de novo, é uma máquina, ela precisa me dar uma resposta, mesmo que essa resposta não seja verdadeira, né? Então, por isso, a gente precisa, inclusive, realizar a curadoria de todos esses processos. Muito bom. E é assim que a gente vai identificar se algum aluno fez tudo pela inteligência artificial ou não, né? Então, é legal você tocar nesse ponto, né? Que a gente precisa não só perguntar para ela e copiar e colar, a gente precisa ter ela como um amigo, né? Onde ela vai dar algumas dicas para a gente e a gente vai fazer o trabalho, enfim, os estudos. Mas isso é muito bom. É importante que a gente vem levantando muito aqui, né? Como é que vai saber se foi inteligência ou se foi humano? Mas se a gente for parar para pensar, lá em 2012, quando nós tivemos aí, né, os buscadores chegaram, né? O que os nossos alunos faziam? Eles perguntavam lá no buscador, o buscador dava algumas respostas, ele tem que dar uma resposta, ele retornava, o aluno clicava nos primeiros links ali, começou a ler só o primeiro parágrafo, opa, tá falando do que eu quero, copiava e colava. Então, nós ali atrás, né, vamos colocar aí uma década atrás, a gente começou a se perguntar como que nós poderíamos até, inclusive, desenvolver trabalhos para os nossos estudantes que ele não realizasse a copia e cola. Legal. A copia e cola vai permanecer, só que ela mudou de lugar. Ela está no buscador, ela continua no buscador, só que assim, eu falo que para a nossa geração ela está no buscador, mas para as nossas crianças e adolescentes está dentro hoje das IA generativas, né? E como que nós vamos ensinar esse estudante? Eu preciso ensinar esse estudante, é lógico, dentro, né, da idade certinha, bonitinha ali. Como que eu vou ensinar esse estudante a fazer essa pesquisa usando o ChatGPT, o Gemini, o Copilot, enfim, seja qual IA ele utilizar? Sim. Né? A Alexa, porque hoje os pequenininhos estão estudando pela Alexa. Né? Eles estão perguntando, porque eles já entenderam que tudo que é uma resposta simples, rápida e fácil, às vezes ele não está nem perguntando para a mãe e para o pai. Se ele tem uma assistente virtual em casa, ele vai lá e pergunta para ela, porque sabe que ela vai entender
aprender, né? Então, olha só, as nossas crianças já estão crescendo fazendo perguntas. Agora, nós temos que preparar essas crianças e adolescentes, de fato, para fazer boas perguntas. Sim. E só puxando um gancho ali do tradutor, algo que eu costumo, assim, isso eu falo sempre. Às vezes, o educador que está ali nos anos finais do ensino médio, acha que esse estudante, quando chega ali, por exemplo, no sexto, sétimo, oitavo ano, já acha que esse professor ou que esse estudante já sabe pesquisar. E aí fala, olha, pesquisa sobre isso e me traga na próxima aula. O aluno, ele vai, de fato, buscar, né? Enfim, só que, será que esse aluno sabe pesquisar? E aí, é um ponto que a gente tem que trazer, porque, às vezes, vale muito mais eu pegar o meu tempo de aula, eu preparar a minha aula, ensinar a entrar com esse aluno no buscador, fazer com que, de fato, ele entre, verifique, ele leia, ele valide essas informações, buscar, citar, fazer a referência. Eu preciso fazer com ele. Porque se eu for chegar na minha disciplina hoje, chegar e já pedir no trabalho, eles vão me entregar, né? Seja copy, cola, enfim, ou seja da produção dele também, né? Porque nós temos diversos tipos de aluno na minha sala de aula. Eu tenho de todos os tipos. Então, pensando nisso, como que nós estamos parando o nosso tempo, né? Até para que ele seja de qualidade com esse estudante e ensinando ele a fazer uma boa busca, a desenvolver um bom texto, a fazer as referências. Se ele tem idade para fazer o uso de uma IA generativa, entrar numa IA generativa, criar esses prompts, né, esses comandos, essas perguntas com ele, analisar as respostas, checar as respostas para ver. E quando a gente fala de checar a resposta, vai checar no livro didático mesmo. Né? O livro didático é o meu apoio, ele está ali com informações de uma forma finita, mas tem informações ali que foram desenvolvidas e que foram curadas por educadores. Então, vamos lá. O que um diz? O que o outro diz? Será? Né? Então, tudo isso. Então, professor, dê um passinho para trás, né? E, de fato, assim, se a tua turma está sempre fazendo mais do mesmo, para um pouquinho e aí não fuja do seu conteúdo, não. Busque o seu conteúdo fora do conhecimento, mas faça a pesquisa, a curadoria, a análise das respostas e a produção daquilo que você quer junto com o seu aluno, para depois, então, você começar a soltar a mão dele e falar, bom, já fizemos aqui, vamos buscar agora é com você. Você já sabe, né? E isso é algo que a gente tem que fazer, de repente, sinceramente, todos os anos. Né? Até ele chegar ali no nono, no ensino médio, com autonomia para uma pesquisa, né? Para um trabalho, né? De cunho, de repente, mais científico, né? Não deixar só lá para a universidade. Perfeito, muito bom. Bom, professora, agora vamos falar um pouquinho quais os recursos e ferramentas as plataformas educacionais estão oferecendo para melhorar a qualidade do ensino. Fala um pouquinho mais sobre essas plataformas, professora. Bom, a gente tem que falar que são diversas plataformas, né? Uma primeira que eu acho que é o xodozinho dos educadores é o Canva, né? Então, o Canva, para quem não conhece, é uma ferramenta que nasceu do design, né? Eu vou até buscar aqui, eu falei para você que eu ia fazer a impressão. No final, a semana foi tão intensa, né, de comemorações das crianças, dos professores, que não deu muito certo, mas quero trazer aqui para vocês. A gente improvisa. A gente improvisa. Tá certo. Eu vou pegar aqui, né? Mas assim, o Canva é uma plataforma que os professores têm utilizado muito, principalmente na educação infantil e anos iniciais, e anos finais também. Quando a gente fala de educação infantil e anos iniciais, ali o professor tem utilizado para customizar o tempo dele, para criar, para desenvolver os seus materiais didáticos, tá? Quando a gente vai falar dos anos iniciais para os finais, os educadores têm usado muito o Canva, só que na mão de quem? Dos estudantes, dos nossos alunos. Então, olha só, eu estou fazendo um letramento, estou desenvolvendo um letramento digital, né? Ensinando esse aluno para que serve essa ferramenta, como ele produz, como que ele cria, como que ele desenvolve,
E com isso também eu estou potencializando, né? Estou trazendo o meu aluno como protagonista desse processo. Então, quando a gente entra ali, e esses dias eu fiquei tão feliz, eu conversei com uma professora do 5º ano, ela falou assim para mim, Carla, eu queria uma ferramenta que os meus alunos pudessem criar uma história, né? Eles estavam fazendo os contos de Sacisas, né? E aí eu queria que eles criassem, mas eu queria de forma coletiva, mas eu não queria usar o Book Creator. O Book Creator é uma outra ferramenta que também já está tendo recursos de inteligência artificial facilitar a nossa vida. Mas isso daí fica para uma próxima. E aí eu falei assim, por que você não usa o Canva? Né? O Canva está integrado com o Google Sala de Aula, então você pode criar, de repente, um pequeno template de início e compartilhar com seus alunos e eles desenvolverem. Pois bem, eles desenvolveram um e-book. Ficou lindo. Que legal. Ficou cheio de contos com desenhos autorais, onde uma criança de 5º ano, quando ela subiu o desenho que ela fez ali na folha sulfite, pintou tal, ela subiu, ela usou para tirar o fundo, legal. Olha lá, uma ferramenta de inteligência artificial. Legal. E é aí que a gente entra falando, olha, quem que fez isso? É mágica? Não é mágica. Né? Não é mágico. Isso é inteligência artificial. E é algo que eu também falo muito com os professores, que assim, por mais que o Canva ele é todo uma magia, né? É todo... Eu aqui eu quero mostrar um pouquinho da carinha dele para vocês, não sei se dá para visualizar. Né? O Canva. Lembrando que para o professor ele é gratuito. Gratuito. Se você quiser saber como se faz para ter essa gratuidade, entra lá no meu perfil. Lá tem um passo a passo de como você pode ter essa gratuidade, você, professor de educação básica, tá? E para as escolas também é gratuito. Para as escolas de educação básica, ele é gratuito para todo mundo, para professor e para aluno. Se não souber como implantar, entre em contato também, que a gente auxilia você. E, de novo, é de graça. Né? Tá aí para a gente utilizar. É uma ferramenta maravilhosa. E assim, trouxe uma potência muito grande para as crianças, nesse sentido. Né? Eles trabalharam. Outro dia eu trabalhei com crianças também de 6º anos, onde Carla, olha só a minha inocência, né? Eu achei que eles não fossem dar conta. E aí eu falei assim, turma, olha, eu gostaria que vocês criassem um vídeo tutorial, mas eu quero que vocês apresentem um conteúdo, vai passar o conteúdo no fundo, que eram os slides, mas tem que aparecer a carinha de vocês aqui embaixo, explicando esse conteúdo, que a gente vai criar mini tutoriais. Eu tinha com eles 1h30 de atividade. Eu fiz a proposta, essas crianças, em menos de meia hora, legal. Produziram conteúdo, os slides, porque tem muito template pronto, né? E eu lembrei que não foi nada muito além, eu coloquei só umas 2 perguntinhas para eles, porque o meu foco era fazer com que eles gravassem o vídeo. Eu não precisei nem explicar. Eles descobriram onde estava a ferramenta para gravar, apresentar e gravar, e eles gravaram, e você precisa ver que graça que ficou. Eu fiquei em choque, primeiro, pela facilidade que eles tiveram, e segundo, pela agilidade que eles tiveram em desenvolver a ferramenta. E eu, como professora, tinha que fazer o que nesse momento? Vamos supor, não sei usar o Canva, não sei. Ok, tá tudo bem, acalma o coração. Mas você tem que ser especialista da área, você tem que fazer a curadoria, verificar se o conteúdo que está ali está ok. Se o aluno volta e edita. Então, assim, eles já estão fazendo. Eu estou falando de crianças que não tinham tanto contato com o Canva, assim, e criaram, né? E uma outra plataforma que está sendo a queridinha dos professores brasileiros, deixa eu mostrar ela aqui para vocês também, é a Teach. É teach.com.br, é essa plataforma aqui. E por que ela é a queridinha? Olha só. Porque ela vai me auxiliar a desenvolver ideias, vai desenvolver a apresentação de slides, fazer correção de questões, vai me gerar plano de aula, sequência didática, conversar com o PDF, aulas eletivas.
ideias para aulas acessíveis, questões para Enem, questões sobre um vídeo, corretor de provas em papel, acessibilidade em textos, enfim, aqui o professor vai ter muitas ferramentas que fazem o uso da inteligência artificial, de novo, para customizar o tempo. Seja planejar a minha aula, ou, eu quero desenvolver uma metodologia ativa. Sala de aula invertida com os meus estudantes. Tá tudo bem. Sala de aula invertida, você não tem que mandar o conteúdo antes para que eles possam se apropriar desse conteúdo. Então, ótimo. Pega um vídeo, aqui você vai ter ferramentas que vão gerar questões deste vídeo. Ou vão gerar resumos sobre esse vídeo. Já coloquei lá. Eu posso buscar aqui um PDF do livro didático. Aí eu também tenho aqui o resumo do PDF, ou criar questões a partir desse PDF, ou de um site. E aí, olha só, eu já estou disponibilizando para o meu aluno vídeo, livro didático para ele buscar, um site para ele buscar. Olha, eu diversificando no meu material, eu estou disponibilizando para o meu aluno de uma forma muito mais rápida. Deixo ali a minha pergunta e agora, quando ele vem trabalhar comigo na minha sala de aula, essa inteligência, inclusive, ela pode me sugerir alguma coisa. E aí, às vezes, a gente também acha que, para que eles não conhecem essas ferramentas, os nossos estudantes eles já estão em contato com esse tipo de ferramenta. E por que eu falo isso? Outro dia, sétimo ano, a professora de história entrou e ela deu um texto para os estudantes, né? E o texto tinha um nível de dificuldade de compreensão um pouquinho alto. Ok, tudo bem. E aí ela entrou na sala, ela deu para eles lerem em casa, ela entrou na sala, tudo. E aí eles falaram, professora, foi muito difícil, foi muito difícil. E teve uma aluna que falou assim, professora, foi muito simples de entender esse texto. Aí ela falou, mas ok, como que você fez? Ela falou, pro, eu usei uma ferramenta chamada nivelador de texto. E eu pedi para que ele pegasse esse texto e nivelasse para a minha idade. Olha que interessante. E aí a professora teve uma sacada na hora, isso ela me contando depois, porque eu não participei dessa aula. Ótimo, vem aqui, mostra pra gente como você fez para nivelar esse texto. E aí, olha só a sacada de novo, olha de novo a cultura digital entrando, o letramento digital entrando e dizendo que é uma ferramenta de inteligência artificial. Essa menina com 11 anos, 12, né, sétimo ano, quem que deu a aula para os estudantes? Quem que explicou como se usa a ferramenta? Foi ela. Então, foi ela. E aí, de novo, é mágica? Não é mágica, mas é inteligência artificial. Então, eu acho que é isso que tem que ficar muito claro para a gente. E aí, essa plataforma Teach, eu super recomendo, porque, de fato, ela vai trazer para nós muitas ferramentas. Tem uma ferramenta dentro dela que eu uso muito, que são as rubricas de avaliação ou de atividade. Ela me ajuda a gerar como o meu aluno pode ser avaliado nessa atividade, nesse projeto, nisso que ele vai desenvolver. E ele me traz os níveis de desempenho. Ele me ajuda até assim a contextualizar um determinado conteúdo para uma situação da realidade. E aí, o que é legal da gente entender como professor é que esse tipo de plataforma, essa plataforma, não só essa, tem outras também como elas são inteligências artificiais que já aprenderam a se comportar como professores. Vamos pensar assim? Ou seja, o trabalho que ela vai desenvolver já está na linguagem do professor. Pode vir erros? Pode. Vai vir? Vai. Aí entra, né, novamente, a curadoria, que é o que a gente tem sempre que reforçar. Sim, muito bom, muito bom. E vamos lá então, professora. Vamos falar agora qual é a importância de os professores se formarem na área da inteligência artificial e como está essa aceitação, né, hoje em dia, desse aprendizado no contexto educacional atual, que a gente vê um pouquinho de resistência, né, de alguns professores
Então, conta um pouquinho como que está essa resistência dos professores, como que está essa fase de hoje em dia e a importância de os professores estarem realmente se formando para passar esse conhecimento. Então, vamos lá. Bom, tudo que é novo assusta, né? Tudo que é novo assusta. E, claro, aí, de novo, com a demanda que os professores têm atualmente, né, de diversificar, com a parte burocrática, tudo, às vezes essa oportunidade de formação é vista até, acaba tendo-se a resistência, né? E é o que eu falo, dê um pequeno passo, mas dê um passo significativo. Na hora de você testar qualquer tipo de ferramenta, faz o seguinte, já testa com o conteúdo que você vai desenvolver na próxima semana. Não perde tempo, não. Até para você, inclusive, ir validando. De repente, já vai estar alguma coisa pronta. Nós temos, e aí não é, eu acho que a questão da idade não entra, porque eu tenho professores que eu tenho muito contato, assim, que são professores que têm muito tempo de casa, né? Muito tempo na educação, e são professores que, assim, olha, não, isso customiza meu tempo, vou começar a utilizar. Que tem essa percepção. Então, se permite vivenciar, né? Permite-se participar dessas formações para que ele possa ampliar o seu repertório. Então, temos resistência? Temos. Mas eu acho que hoje, com a própria inteligência artificial, nesse sentido, essas resistências elas vêm caindo um pouquinho. E quando ela cai? Quando ela é significativa para esse professor. Então, é algo que eu sempre até, inclusive, trago nas minhas formações, nas minhas palestras, é sempre a prática do professor. Eu sempre paro um momento, seja uma palestra, não é só eu falando, eu paro e a gente vivencia o processo. Perfeito. Porque na hora que ele vivencia com o apoio, e é isso que a gente tem que trazer, eu preciso apoiar esses professores, para que ele o primeiro passo é compreender. Não tem a taxonomia de Bloom, né? Onde o primeiro passo lá é memorizar, depois compreender, depois aplicar. Para nós, tá? A nossa aprendizagem também, que é contínua, é assim. Então, a partir do momento que o professor vivencia esse processo, ele compreende esse trabalho, né, de como a IA pode auxiliar, aí ele fala, opa, me ajudou. E aí é que a gente fala, né? Precisamos desenvolver a formação, os momentos formativos. Então, quem está aqui conosco, você é gestor de escola, promova formações. E formações contínuas. Quando a gente fala formações contínuas, não precisa ser aquelas formações toda vez de 1 hora e meia, 2 horas. Não. Se você tem um bom profissional de tecnologia dentro da sua unidade, ou um professor que saiba fazer uso dessas ferramentas, convide esse professor para compartilhar o seu conhecimento, para mostrar como ele faz, como ele customiza isso. Porque, olha só, é o meu amigo aqui, ó, que é como eu que está compartilhando. Isso já faz uma diferença gigantesca. E, de repente, se a escola tem aquelas reuniões pedagógicas, por que não usar 10 minutinhos daquela reunião, pílula de conhecimento? Pronto, ó, aprendemos uma. Dali 15 dias, no próximo mês, faz mais um pequeno momento. E isso não é só para tecnologia, eu acho que isso é para tudo, né? Para trazer muito, para despertar a curiosidade. Despertou a curiosidade, minha amiga, aí o professor começa a falar, começa a buscar. Começa a buscar. Ele começa a se desenvolver, né? E hoje, quando a gente fala da aceitação, a gente está tendo uma grande aceitação nesse aprendizado por inteligência artificial, né? Eu acho que, além de 2022, foi um susto grande. 23 era tipo assim, que é isso? Deixa eu entender um pouco melhor isso. E esse ano de 24, assim, nas minhas andanças, eu tenho observado que o professor tem aceitado melhor, tem desenvolvido, tem implementado no seu dia a dia e tem feito essa transformação de forma gradual. De novo, é um passinho de cada vez. Deu um passo significativo, mas um passo perfeito, sólido ali. Depois dá um outro passo. E, de novo, de acordo com as suas habilidades, porque a minha habilidade é uma, a sua é outra, né? E o segredo, formação contínua, isso é para qualquer área, não só na inteligência artificial, né? Mas a aprendizagem compartilhada. Dá muito resultado na sala de aula e na escola,
que nós estamos. É um processo, né? Processo. É um processo. Então, e como você falou, o novo assusta. E é natural. A gente só não pode se paralisar com esse novo, né? Então, os professores deixarem de aprender porque estão com medo, estão com dificuldade. Eu acho que o medo vem muito da dificuldade no início, né? Então, a gente tem a dificuldade de fazer como você está fazendo, por exemplo, por não saber. Então, aí vem aquele medo, aquele receio. Só que no processo do aprendizado, isso vai acalmando, né? Vai acalmando o coração. E aí é legal quando a gente descobre o poder do ensino, né? Do aprendizado, na verdade. Da gente ir aprendendo como utilizar essa ferramenta e como que pode melhorar a nossa vida. Né? Então, isso é um processo, né, professora? Hoje a aprendizagem, né, tem um livro do Mitchell Hisnick, que é o título é Jardim da Infância para a Vida Toda. Né? E lá traz lifelong learning, né? Então, até para que a aprendizagem de fato ela aconteça, né? A gente fica muito centrado na aprendizagem do meu aluno, mas espera aí, a tua aprendizagem. Sim, né? é o mais importante. Nós também aprendemos com o outro, fazendo, nós aprendemos brincando, nós aprendemos vivenciando, e por que não oportunizar isso para nós adultos aqui também, porque isso é ressignificado de uma forma que a gente vai ressignificando cada dia mais. E com isso, essas resistências, essas camadinhas, eu até falo que é uma cebola, né? A gente vai tirando uma camada. E aí, quando você olha, e aí eu até pergunto para os professores, olha para você hoje. Agora, lembra de você há um ano atrás? O que você sabia? O que você fazia? E agora? Olha o salto que você deu, olha a sua curva de crescimento. Né? Na pandemia, né, muitos educadores aprenderam muito. Ou foi na dor ou no amor. Sim. Mas aprenderam muito. A curva de aprendizagem desses professores fez isso, ó. Né? O gráfico fez tchum. Porque, de novo, fomos forçados a ter essa realidade digital devido ao momento, né, que estava acontecendo, mas a nossa curva de aprendizagem foi grande. E tudo que você aprendeu e produziu, você está lá no seu drive guardado ou você, de fato, está utilizando, reutilizando nas suas atividades? E tudo aquilo que você aprendeu para customizar os seus processos e até para avaliar o seu aluno, como que você está utilizando isso? Só que detalhe, lá em 2020, 2021, a inteligência artificial generativa não tinha ainda. Quer dizer, né, na educação básica. Sim. Estava chegando. Sim. Estava chegando. E aí, nós tínhamos ali plataformas que nos ajudavam. Mas falando da IA generativa, que eu faço a pergunta e ela me dá as respostas. Hoje, né, nesse cenário de final de 22, 23 e 24, eu pego os vídeos que eu produzi, eu peço para ele criar as legendas de forma automática. E ele cria. Quem que está fazendo isso? Com inteligência artificial. E eu estou promovendo, né, inclusive, recursos com visuais para o meu estudante, que não vai ter só o áudio, mas vai ter também a escrita embaixo, né, a legenda para que ele possa acompanhar, independente do momento que ele esteja. Então, olha as facilidades que nós estamos tendo e nós temos que aproveitar isso a nosso favor, né? Tá aí, sim, né? Tá pouco. E a gente precisa saber utilizar. Precisa aprender, né? Para ensinar. Exatamente. Precisa aprender. Exatamente. Eu acho que a gente precisa aprender o resto da vida, né? Eu acho que se alguém parar de buscar conhecimento, estagnou. Quando a gente... Porque algumas pessoas pensam, eu fiz um curso, pronto, acabou, já sei. Não é. O resto da vida, e quanto menos contato a gente tem com o aprendizado, parece que a gente vai estagnando. Então, a gente precisa estar conversando sobre o assunto, a gente precisa estar, né, sendo mentoreada aí por um professor, a gente precisa desse ensino o resto da vida, né, professora? Exatamente. Ó, Roberta está parabenizando aqui pela live. Muito obrigada, viu, Roberta? Já vi que teve o professor Ricardo também parabenizou a gente. E vamos dar continuidade aqui. Olha lá, professor Ricardo, isso mesmo, parabenizou a gente. Obrigada. E vamos parabenizando pela live. E agora parabenizo vocês, professores, também, que passaram por aqui, né? Pela semana. E vamos continuando aqui, falando então sobre essa conscientização, né? Dos professores com o uso da inteligência artificial. Isso é muito importante.
E aí a capacitação, falando um pouco de capacitação dos alunos, né? Como que está hoje em dia a capacitação dos alunos? E como que os alunos também estão aceitando isso? Porque a gente precisa falar dos professores se capacitarem para passar, mas como que está o outro lado, assim, os alunos em sala de aula, a vivência? Conta alguma história também, se você lembrar, professora. Traz para a gente aqui alguns assuntos sobre os alunos agora. Não, vamos lá. Bom, eu vou começar aqui dizendo do dia para esse grupinho de sexto ano, né, que eu trabalhei ali o Canva, vou buscar porque me marcou muito. Legal. E aí, quando eu pedi para que eles fizessem a busca ali de conteúdo, né, para responder, para desenvolver os slides deles, eu falei, gente, onde é que vocês buscam as informações? Porque eu coloquei, né, mas eu queria aprender com eles. E aí, curiosamente, teve um menino que falou assim, professora, vai dizer que você não sabe quem é no TikTok. E o outro falou assim, eu uso o ChatGPT, né? Gente. E aí eu falei, gente, mas essa é a referência de vocês? Onde mais vocês estão buscando? Não, a gente usa o TikTok e o ChatGPT. E aí eu falei assim, ok, né? Olha a importância da conversa. Exatamente. E aí, eu comecei a conversar com eles. Então, assim, eu parei 5 minutinhos, justamente assim, para perguntar como que eles estão fazendo o uso dessas ferramentas para poder fazer a pesquisa. E aí, deles dialogarem sobre o TikTok, eu fui falar e fui buscando, né? Essa pessoa é uma referência no assunto, naquilo que ela fala, né? Buscar quem que é essa pessoa que você está seguindo, que está te trazendo essa informação. A gente precisa checar essas fontes, essas informações, até para saber se são informações verdadeiras. Porque atrás de tudo isso, desses alunos, existe o algoritmo. E como que nós estamos explicando para esse aluno, para esse estudante, por mais que ele seja ali do sexto ano, que dependendo do que ele pesquisa, esse algoritmo vai indicar muito mais esse mesmo tipo de conteúdo para ele, né? E tirando o foco dele de outro. Porque eu tenho que dizer para esse meu aluno que eu tenho que seguir quem eu gosto, mas eu também tenho que seguir quem eu não gosto, né? Os meus influenciadores. Até para eu ter opiniões divergentes, senão eu vou ficando alienado. Sim. Então, são coisas que a gente precisa começar a conversar com os nossos estudantes. Nós temos aí um currículo, né? A BNCC traz a 5ª competência da cultura digital. E, paralelo a ela, nós temos a computação na educação básica, né, que é um documento que é complementar à BNCC, que traz o item, uma das habilidades é a cidadania digital. E a gente precisa parar e ler e contemplar, ler e verificar e desenvolver essa cidadania, essa ética e cidadania digital. E isso vai acabar trazendo a inteligência artificial, né? E quando eu perguntei do ChatGPT, e eles foram me dizendo, não, eu coloco lá a pergunta, ele me responde, e é meio que um copia e cola, né? E aí eu fiquei de desenvolver com eles, porque eu faço esse programa de aluno de tutoria, né, de aluno tutor, porque o objetivo é que nesse programa o aluno ele aprenda a utilizar as ferramentas para explicar para o seu professor como ele pode facilitar o processo, sugerir atividades, é o contrário. Então, eles precisam saber. E aí, agora, o meu próximo encontro com eles, nós vamos aprender a criar roteiros, mas nós vamos trabalhar com esses roteiros utilizando essas referências justamente para eles compreenderem melhor, né, como funciona o algoritmo. E desenvolver melhor a pesquisa, né? E aí, a gente precisa, né, de fato, como eu falei lá no comecinho, eu preciso parar uma aula, eu preciso fazer com esse aluno, eu preciso dizer como que essa inteligência artificial funciona, como que ela busca essa informação, como ela entrega essa informação para mim. Porque se eu não ensinar esse aluno, inclusive, a fazer as boas perguntas, essa inteligência artificial não me dará boas respostas, né? E como que eu estou desenvolvendo esse raciocínio do meu estudante? Só que com o estudante, eu até digo, né? Nós temos que fazer o raciocínio ali, ó, a escrita na mão também. Quando a gente fala de inteligência, computador, celular. E a gente está vendo que está acontecendo um movimento contra o uso do celular, né, na escola, na sala de aula, enfim.
né? Porque eu não sou da proibição. A gente precisa educar para o bom uso, né? A gente precisa ensinar esse estudante desde pequeno a utilizar dentro do tempo necessário, do limite de tela. Os pais precisam acompanhar. Tudo isso, né, é aquele processo família-escola que a gente vai desenvolvendo. Então, hoje, os professores, primeiro, né, eles precisam se formar, sim, buscar informações, buscar roteiros de aula, buscar ali informações compreendendo o uso da inteligência artificial para também trazer isso para o teu aluno, né? A gente tem que lembrar que muitas IAs para serem utilizadas aí também acima de 13 anos, assim como as redes sociais, ou 18 anos. E como que eu vou contextualizando isso? E aí, quando a gente fala dessa conscientização, a gente está falando de uma educação midiática. E tem um site, tem um programa maravilhoso que é do Educamídia, né? educamídia.org.br. Né? O site dessa educação midiática do Educamídia, ele ele auxilia você, professor, a preparar essas crianças e jovens para aprender com senso crítico e responsabilidade. Então, se você entrar nesse site, educamídia.org.br, de cara, você já vai enxergar lá, estou até entrando aqui, para mostrar um pouquinho para vocês, mas tem aqui, olha lá. O Instituto Palavra Aberta lança recursos pedagógicos sobre a educação midiática e inteligência artificial, olha. Pacote de materiais inclui e-book, mini curso e planos de aula para educação básica. Detalhe, tudo gratuito. Olha que legal. Tudo gratuito. Então, aqui tem roteiros de aula, aqui tem planos desenvolvidos por educadores, né, testado por educadores. Quando eu falei da busca, eu usei aqui uma atividade deles que se chama Crack da Busca. Craques da Busca. Legal. Que é justamente um material para mim, professor, e também como que eu aplico para o meu aluno, como eu desenvolvo com o meu aluno. E aqui nós temos, eles têm uma mandala, né, que é como eu leio essas informações, como eu escrevo isso e como eu participo de tudo isso. Então, são também eixos dentro dessa mandala que vai trazendo. Então, pensando aqui hoje na educação midiática, que ela se faz muito necessária, né, que é desvendar. Aqui tem uma atividade incrível aqui de fake news, né? Então, tem projetos maravilhosos. E, de novo, está tudo de graça. E o Educamídia também, para os professores, 2 vezes por ano, ele desenvolve um programa onde o professor submete um pequeno projeto, né? Enfim, ali, e passando, ele é selecionado para ser um dos multiplicadores. Então, ele passa por um momento formativo mesmo, e como conclusão desenvolve um plano de aula, né? Tendo todo esse olhar dessa educação midiática, dentro da área dele. Então, o professor não vai perder, não é uma coisa a mais, mas é algo que ele vai desenvolver, ele vai aplicar ali na aula dele, no dia a dia dele. A gente está falando do infantil ao ensino superior. Né? É quem quiser aprender mais sobre isso. Então, tá aqui, tem um guia lá que está gratuito, tem um Clique e Aprenda, tem ali vários planos de aula que você, professor, pode trazer esse olhar novamente dessa educação midiática e como desenvolver toda essa participação, essa leitura, né, desenvolver essa criticidade toda com o uso, inclusive, das inteligências artificiais. Então, aqui está uma ferramenta, que isso aqui é uma maleta cheia. Essa malinha aqui é cheia, eu falo que é o meu guia aqui diário. Muito bom. E para a gente finalizar, já estamos chegando aqui ao nosso fim da live, esse bate-papo incrível, né? E não é momento de proibir o telefone, é momento de ensinar, né, as pessoas a estarem utilizando, porque pode ajudar todo mundo. Costumo até dizer que o telefone é uma extensão da nossa mão, está na mão de todo mundo. Então, eu acho que a proibição não é legal. Então, muito bom tudo que você falou agora, trazendo para a gente. E para a gente finalizar agora, professora, pensando na educação daqui para o futuro, como que a gente pode integrar as metodologias ativas, a inteligência artificial e a personalização do ensino? Uau! Né? Então, pensando em tudo isso, nessas integrações todas, que é o que nós estamos vivenciando na sala de aula, porque qualquer escola
vai se falar de metodologia ativa, vai se falar de personalização de ensino, vai se falar da inteligência artificial, né? Então, novamente, nós temos muitas ferramentas que já têm inteligência artificial. E essas inteligências artificiais, a gente pode pegar, por exemplo, uma plataforma que o meu material didático, de repente, me fornece. E a partir dessa plataforma, o meu aluno, não é que essa plataforma, ela não coleta dados, né? O meu aluno produz muitos dados, muitas informações ali, que até para eu pensar em personalizar, eu preciso olhar o que muitos professores esquecem, que é o dashboard. São os relatórios desse desenvolvimento do seu aluno, do desempenho do seu aluno. Porque muitas vezes, muitas plataformas que nós também utilizamos no dia a dia, como o Kahoot, o Quizzes, que também são plataformas, né, que quem é da educação aqui básica deve utilizar, o meu aluno está produzindo muita coisa para mim. Até para eu pensar em customizar o meu tempo. Ou para eu utilizar essas ferramentas para aplicar dentro de uma metodologia ativa. Porque o meu aluno, novamente, vai produzir informações, vai produzir dados ali, só que muitas vezes o professor esquece de olhar. Olhando para uma educação do futuro, é uma educação com base em dados, né? A gente vai começar a escutar falar muito desse storytelling de dados, de dashboard, e na verdade tudo isso são palavras, né, daquilo que já está em nossas mãos, são relatórios do desempenho do seu aluno. Porque para você personalizar o ensino, para você personalizar para o seu estudante ou para a sua turma, você precisa saber onde ele está e como ele está. Porque senão eu não vou. E muitas das metodologias, né, que nós temos é justamente para a gente tentar, né, trazer essa equidade dentro da minha sala de aula. Ela vai me promover para que meu aluno, de parte metodológica, para que o meu aluno esteja ativo nesse processo, para que ele traga ali o seu conhecimento, para que ele busque o seu conhecimento, para que de fato ele seja um protagonista. E tudo isso está aí, ó, com a IA por baixo, né? Seja para você planejar essa aula com metodologia ativa ou para você aprender uma nova metodologia. Então, a gente está falando aqui que ela só pode gerar, a inteligência artificial gera coisas para mim. Sim, ela gera. Mas eu mesmo, outro dia, estava com uma dúvida ali em uma metodologia, e eu sentei aqui e comecei a conversar com a inteligência artificial. Você conhece qual metodologia? Ela, eu conheço. Eu falei, qual que é o passo a passo? Aí ela foi me dando, e eu fui checando com um livro que eu tenho, né? Legal. Eu falei, ótimo, agora vamos adaptar essa metodologia para esse conteúdo aqui. Olha só, eu estou conversando com uma inteligência artificial, perguntando se ela sabe, o que ela não sabe, eu posso corrigir, porque eu também estava com a minha colinha aqui, eu estava com algumas dúvidas na parte metodológica. E da hora que eu entendi que essa inteligência artificial falou assim, olha, essa metodologia é isso aqui. Eu falei, excelente, adapte para esse conteúdo para alunos de tal ano, para uma quantidade de alunos X. E o que ela fez? Adaptou aquela metodologia e me trouxe todo um passo a passo unindo o meu conteúdo de sala de aula. Então, olha lá, eu tenho uma vivência sendo desenvolvida, aplicada, e uma das ferramentas que ela me indicou ali me trazia dados. Ou seja, meu aluno preenchia um formulário. E isso me gera dados para eu poder pensar como eu vou desenvolver meu próximo passo. Porque eu não vou falar o mais do mesmo, daquilo que eles já aprenderam aqui, ó, dentro desse processo. Mas eu vou dar um passinho para frente. Então, o futuro, aí tem o professor José Mota diz, o futuro é agora. Né? O futuro é agora. Então, exatamente. Cabe a gente aí, de novo, se apropriar, né, das ferramentas que nós temos, das tecnologias que nós temos disponíveis, e eu creio muito que, assim, o E Agora Brasil está aqui para auxiliar nesse movimento todo, né, como você mesmo falou, olha, no que vem teremos vários cursos aqui para você, professor, para ampliar o seu repertório, e, claro, né, nós temos os pares, como você, como eu, enfim, nós não somos pessoas inatingíveis, pelo contrário, entre em contato, conversa com a gente, porque não levar uma formação, um momento formativo, seja reflexivo, para que a gente possa junto aprender, né? Eu sempre falo assim, toda vez que eu ouço, eu sempre aprendo. Toda vez que eu vejo,
Eu aprendo. Toda vez que eu faço, eu aprendo muito mais. Muito. Então, o fazer junto, e eu não faço sozinha. O fazer junto, ele é de uma potência incrível, né? Então, por que não fazermos juntos? Então, aí a gente se coloca aqui super à disposição da gente, a partir desse momento, criar conexões. Muito bom, muito bom. Perfeito, que bate-papo incrível. Foi muito bom, professora. Adorei. Acho que foi muito gratificante aqui para todo mundo que escutou. Foram muitas informações importantes para o crescimento e aí abrir a mente também das pessoas aqui para que elas tenham esse conhecimento. Então, professora, queria agradecer imensamente você. A gente já pode mais para frente aí bater um outro papo aqui. Acho que tem muito conteúdo ainda para passar, pelo que eu estou vendo. Então, professora, muito obrigada. Gratidão mesmo por tudo, viu? Eu que agradeço, viu? E pode contar comigo, é só entrar em contato. Vamos lá. E, pessoal, para quem assistiu a live, queria agradecer vocês que estiveram aqui presentes ao vivo. E para quem vai assistir essa live depois, tem muita gente assistindo, né? Depois, essa live vai ficar gravada para que vocês tenham todo esse conhecimento aqui para vocês. E fiquem atentos, sigam a professora, né? O Instagram dela vai ficar aqui. Sigam a professora. E quem veio pela professora, sigam a gente também, porque nós vamos estar discutindo cada vez mais sobre esse assunto, trazendo informações valiosas para vocês. E fiquem atentos, porque o ano que vem os cursos começam, tá? Então, gente, muito obrigada. Muito bom estar com vocês. Uma ótima noite para todo mundo. Tchau, professora. E até uma próxima. Até. Tchau.